E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida entre o Tigre de Aço da União Soviética, Tigran Petrosian, que tem sido o meu jogador preferido nos últimos tempos, jogando contra Smyslov. Então é um embate entre jogadores excepcionais, há muito a ser aprendido aqui, pois vamos começar. Temos peão D4 e peão D5, como se espera de dois jogadores altamente posicionais, então Petrosian oferta o gambito da dama com peão C4 e Smyslov aceita o gambito. Já tenho algo a falar aqui, uma vez que, pela minha experiência, a maior parte das pessoas tem preconceito contra o gambito da dama aceito. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu acredito que é a ideia de que tem uma armadilhazinha aqui, caso o jogador de pretas tente se manter com esse peão a mais. Então, se o jogador de brancas quiser recuperar o peão, ele pode, a qualquer momento, inclusive agora com dama cheque. Mas geralmente as brancas tentam recuperar o peão jogando o peão E3, aí o bispo está ameaçando o peão. Se o jogador de pretas tentar se manter com o peão, ó, peão B5, ele vai acabar se enrolando, porque as brancas elas podem questionar essa cadeia de peões jogando o peão A4, e agora, se o jogador de pretas quiser manter a cadeia, por exemplo, com C6, vai haver perda de material. Imediatamente a posição já está inferior, depois de peão toma, a diagonal está tremendamente enfraquecida e dama F3 força a vitória de material. Tá atacando a torre, se o adversário não quiser perder a torre, ele vai ter que perder um cavalo, né? Então cavalo C6, dama toma cavalo, bispo D7, a dama tá defendendo a torre, mas imediatamente a posição já acabou para o jogador de pretas, o jogo já acabou. No entanto, o gambito da dama tem muitas ideias legais, até mesmo no gambito aceito. Se vier peão A4, por exemplo, o jogador de pretas ele não precisa jogar peão C6, tentar se ater ao peão, ele pode devolver com peão B4, e tem muito o que jogar aqui para as pretas, porque depois de bispo toma, vem peão E6, ó, para fechar um pouquinho esse bispo, o bispo está defendendo o peão, e a estrutura está muito diferente do que o jogador de brancas está acostumado a jogar. Ó. Ele não tem o cavalo C3 que ele costuma ter, vai vir um bispo B7, o jogador de pretas vai justificar a movimentação do peão de B, colocando um bispo ao longo dessa forte diagonal. Então, ainda tem muito jogo aqui para as pretas, certo? Eu recomendo que vocês não tenham tanto preconceito com o gambito aceito. E agora você vai ver mais um exemplo de partida, né? Que é a partida que foi jogada aqui, onde as pretas dão aula no gambito da dama aceito. Apesar de perder a partida, o Smyslov tem um jogo muito legal, pelo menos a abertura. Temos então o cavalo F3 por parte das brancas, cavalo F6, cavalo C3, todo mundo só desenvolvendo. E as pretas percebem uma coisa. O jogador de brancas não está tentando recuperar o seu peão. Você vê que o Tigran Petrosian não mexeu o peão de E, não jogou nem E3 nem E4, então o bispo não está ameaçando o peão de C4. As pretas então jogam peão C6. O objetivo desse lance, que tira a casa de desenvolvimento do cavalo, é ameaçar manter o peão. Então ele quer provocar as brancas a tentar recuperar o seu peão, a jogar lances comprometedores, como o peão A4, por exemplo, para parar o B5. Ao invés disso, Petrosian joga E4. Peão E4 é o que a gente chama de gambito Geller. O objetivo do gambito Geller é forçar as pretas a se aterem ao peão. Então agora, para justificar esse peão C6, o jogador de pretas vai ter que jogar um B5 para poder manter o peão extra. Em troca do peão, essa diagonal está severamente enfraquecida. Então existem táticas ao longo da partida envolvendo essa diagonal, porque a torre está solta ali no canto, talvez a dama venha para F3 no futuro. E existe também alguns probleminhas posicionais aqui para o jogador de pretas, que vai ter que em algum momento jogar peão E6 e comprometer todos os seus peões a um mesmo complexo de cores, que vai deixar sua posição cheinha de casas fracas. Temos então o Petrosian avançando o peão e chutando o cavalo vai para a casa de D5 e eu gostaria que você avaliasse essa troca. Cavalo por cavalo faz sentido para as brancas? Se você chegou à conclusão de que a captura do cavalo vai simplesmente favorecer o jogador de pretas, ou porque ele toma de dama e agora ele desenvolveu uma dama para uma casa ativa, ou porque ele toma de peão e ele consertou a estrutura de peões dele, você está mais do que correto. E é por isso que você nunca deve trocar peças simplesmente por trocar. A melhor coisa que você faz é fazer a manutenção da tensão na posição.
Caso o adversário tome o seu cavalo, nosso peão vem para a casa de C3 e agora o nosso peão central de D4 e, consequentemente, o nosso peão de E5 também ficam muito mais sólidos e fortes. Portanto, essa é uma troca que nós queremos que ele faça e não queremos fazer nós mesmos. Por consequência, o jogador de brancas joga peão A4, provocando então a troca. O jogador de pretas agora precisa trocar cavalos para não perder o peão de B5. Veja só, ele está ameaçado 2 vezes. E se ele avança o peão dele chutando o nosso cavalo para a casa de B4, ele acaba enfraquecendo toda a estrutura e não vai conseguir se ater ao peão extra dele. Então, depois de cavalo E4, ele não tem muito como proteger o peão de C. Vai ter que entregar, que novamente não é problemático para as pretas no gambito da dama aceito. No entanto, é um lance que ele não jogaria se ele escolheu manter o peão em primeiro lugar, certo? Então o adversário não toma o nosso cavalo ainda. Primeiro ele joga peão E6. Depois da captura do peão de B, a troca é forçada, certo? Se ele simplesmente retoma o peão de B, ele perde um peão. Então, cavalo toma cavalo, peão toma cavalo, e nós temos uma estrutura perfeitamente sólida aqui na posição. E nós já começamos a ver os temas se desenvolvendo. A maior parte dos peões do jogador de brancas está em casas escuras. Isso quer dizer que o nosso bispo de casas escuras é o bispo mau. Ele é um bispo que nós podemos trocar, porque ele não está de olho em nenhuma casa fraca. Não é o caso do bispo de casas claras. Veja como ele é essencial para ficar de olho nas casas que nós enfraquecemos ao longo da partida. Para quem não sabe, uma casa fraca é uma casa que nenhum peão pode proteger. Por exemplo, a casa de D3. Não podemos proteger essa casa porque já movimentamos tanto o peão de E quanto o peão de C. Então essa casa é uma casa que fica a desejar, certo? Esse bispo é importante porque protege essas casas. E esse bispo é importante porque protege as casas fracas, D6, C5, B4, são todas casas que estão enfraquecidas aqui na posição. B4 ainda pode ser protegida, mas ainda assim, essas 2 casas aqui são casas importantes. Então, o que o jogador de brancas quer fazer? Trocar o bispo de casas escuras e também jogar na diagonal, que as brancas acabaram forçando as pretas a enfraquecerem. Temos então cavalo G5. A ameaça de cavalo G5 é muito legal. Se o jogador de pretas joga qualquer lance óbvio, como H6, bispo E7, nós já temos aqui algumas sequências vencedoras. Digamos que as pretas jogam um lance supernatural, bispo E7 questionando o cavalo. Aqui, as brancas podem simplesmente sacrificar o cavalo em F e provamos que a movimentação do peão de B enfraquece a diagonal. Depois de dama F3 ele vai perder material. Mesma coisa se ele jogar H6. Então o adversário joga bispo B7 e fica de olho na diagonal. Em nível amador, talvez o adversário não percebesse a ameaça aqui. Temos então dama em H5 e as brancas estão querendo fixar mais fraquezas na posição do jogador de pretas. Não estamos jogando dama H5 na ideia de que o adversário não vai ver que a gente está ameaçando F7 e vai pendurar o peão. Não é isso. O objetivo é provocar G6 e agora o jogador de pretas tem mais alguns peões em casas claras e mais algumas casas fracas. Veja só, ao jogar peão G6 ele enfraquece tanto F6 como H6. Se ele tivesse jogado algum outro lance como dama D7, aí cai o peão de H. Então cavalo toma peão. Parece um peão perigoso de você capturar, porque você se coloca numa cravada, mas não é, porque tem a tática, né? Cavalo toma bispo, ameaça a dama dele. Então, por exemplo, depois de cavalo toma F8, torre toma dama, cavalo toma dama e a posição tá igual, certo? Nós temos uma posição tranquila, onde ele tem um monte de casa fraca e não tem mais o seu bispo bom. Nós também temos aqui o par de bispos, em troca desse desenvolvimento que ele ganha ao longo da sequência, certo? Então o adversário tem que jogar peão G6, enfraquecendo ainda mais a sua posição. Voltamos a dama para a casa de G4, bispo E7 ameaçando o cavalo, bispo E2 desenvolvendo, e as pretas jogam cavalo em D7. Não é o lance mais preciso, talvez seria mais preciso para o jogador de pretas jogar cavalo em C6 ou se não plantar o seu bispo aqui na casa de D5, que já foi jogado algumas vezes. A ideia de cavalo D7 é fazer a seguinte manobra, jogar cavalo B6, seguido então por cavalo D5, e tentar fechar o centro e jogar argumentando que a vantagem das pretas aqui de um peão já não tem mais justificativa para as brancas, certo? As brancas não conseguiram gerar nenhum tipo de ataque,
Então agora é só as pretas jogarem de maneira tranquila que a posição se desenvolve naturalmente. Temos então as brancas jogando H4 para solidificar o cavalo e possibilitar a saída da dama dessa casa sem pendurar o cavalo. Outro lance também poderia ser jogado aqui é bispo F3, provocando a troca de bispos. Se bispo toma F3, dama toma F3, já vem com tempo na casa de F7, e aí a gente já está provocando uma troca que nos favoreça, né? Bispo toma e a dama não pode tomar porque a dama está ameaçando a torre lá atrás, né? Então, ó, se bispo toma, essa dama não pode tomar o bispo, senão cai a torre com cheque. A posição aqui também ficaria legal se bispo F3. Ao invés disso, temos o H4, H5, dama G3, cavalo B6 para vir aqui para a casa de D5, roque por parte das brancas, e a gente chega numa posição bem legal de comentar. Essa é uma posição de um gambito onde o jogador de pretas acabou se defendendo muito bem. O jogador de pretas não caiu em nenhum dos truques das brancas. O jogador de pretas também conseguiu se ater ao seu bispo mau. Então nós vemos que ao longo dessa posição, o jogador de pretas também conseguiu se ater ao seu bispo bom. As brancas em momento nenhum tiveram tempo de jogar o lance bispo A3, que trocaria esses bispos e geraria algum tipo de jogo ao longo das casas fracas. No entanto, pela virtude do gambito, o jogador de pretas ele vai ter que jogar com o rei no centro. Ele não tem tempo de fazer o roque, não tem segurança do rei de fazer o roque. Caso ele faça o roque curto, por exemplo, nós já temos um ataque vencedor seguido por bispo toma H5, que vai forçar, né, a movimentação desse cavalo a vir com o cheque descoberto. A partir daqui já podemos, inclusive, tomar o peão de E, ganhar a dama, e temos um ataque decisivo. Talvez as pretas levem até mesmo checkmate a partir daqui. Também é claro para o jogador de pretas porque que ele não pode simplesmente jogar um dama C7 e tentar um roque longo. Não existe tanta segurança do rei. Primeiramente porque nós podemos seguir atacando de qualquer forma. Ao longo da ala da dama, nós temos aqui torres muito bem posicionadas. Então o jogador de pretas joga um A5, e o objetivo do A5 é parar o bispo A3, que seria uma troca vantajosa para as brancas, e as brancas jogam um lance muito engenhoso. Sabendo que o adversário vai ter que jogar isso com o rei no centro, ele joga peão D5, sacrifica um peão para abrir o centro. Olha que lance incrível! Agora a coluna D está aberta. Independente de como você tome, você vai ter problemas. Se tomar de cavalo, eu cravo seu cavalo à dama do adversário. Se tomar de bispo, eu cravo o bispo. Se tomar de peão, eu avanço o peão e olha, eu exponho o seu rei de maneira imediata. Petrozinha costumava falar que a maior dificuldade de você fazer esse tipo de sacrifício em uma posição é o fator psicológico. Porque como você está sacrificando material, às vezes você duvida que você tem a capacidade de jogar bem o suficiente a posição a partir do sacrifício por vantagem posicional para justificar você estar com um peão ou dois peões atrás, certo? Então isso é o que mais dificulta as pessoas a sacrificarem peões ou a sacrificarem qualidade, o que quer que seja, em uma posição. E geralmente você não sacrifica nem peça, a não ser que você veja algum tipo de ataque perfeito até o checkmate. Só que se você nunca começar a experimentar com esse tipo de lance, você nunca vai ficar bom o suficiente para fazê-lo. Entende? É a questão da prática. E o Petrosian foi o jogador mais famoso por incorporar esse tipo de sacrifício por vantagem posicional no seu jogo. Então olhe como ele vai lentamente fazer funcionar. Vem então o sacrifício peão D5. O adversário toma de cavalo. Teria sido melhor tomar de bispo, vale a pena falar. Por quê? Se ele toma de cavalo, agora nós temos, em algum momento, cavalo E4. E o objetivo de cavalo E4 é tirar o cavalo dessa casa para poder trocar bispos. E esse cavalo em E4 tem também acesso fácil à casa de D6. Se ele toma de bispo, nós não teremos cavalo E4 no futuro, o que facilita um pouco a conversão. No entanto, o Engine acha que são lances equivalentes, mas a ideia do sacrifício ainda fica mais fácil de executar com o cavalo toma. Torre em D1, coloca a torre na coluna aberta, questionando o cavalo centralizado, cravando ele a dama. Então, dama C7 sai da cravada. Temos então o infame cavalo E4 e olha que interessante. Como todos os peões das pretas estão em casas claras, o bispo G5 vai causar um desmoronamento na posição das pretas. Pretas fazem um roque longo, temos então bispo G5, bispo toma, dama toma,
E agora, olha só como todas as casas da posição das pretas estão praticamente enfraquecidas, porque eles não têm mais o seu bispo bom, guardião das casas fracas. E agora é inevitável, ao jogador de brancas, uma infiltração com o cavalo D6 cheque. As pretas jogam peão A4, começam a avançar sua maioria de peões. A ideia é que o jogador de pretas tem 3 peões contra 1 na ala da dama. Se ele for avançando, vão sobrar 2 peões passados e a posição já fica inferior aí para as brancas se deixarem fazer. Mas as brancas jogam com calma. Não existe nenhuma ameaça imediata desses peões promoverem. Então, ó, a ideia é jogar cavalo em D6. Vamos proteger o peão. Então ele volta a dama para G3. A ideia é ó, cavalo G6. O adversário vai sacrificar a qualidade porque aquele cavalo ali é muito forte e a dama está protegendo o peão. O oponente joga F5. A ideia do F5 é legal, né? O objetivo é jogar F4, ameaçando a dama, apoiado pelo cavalo, mas olha só, colocou mais um peão em casa clara. Vem o cavalo D6 cheque e é obrigatório capturar esse cavalo. Se você tira o rei, vai cair muito mais material. Primeiro que cavalo toma B5 ameaçando a dama, certo? Segundo que você coloca uma torre em B1, ó, alinhando a dama e o rei do seu adversário com a sua torre. O ataque é muito claro. Então é obrigatório para o jogador de preta sacrificar a torre. Depois de peão toma, nós já temos uma posição onde o material se igualou, certo? Então aqui, os 2 peões que você sacrificou, o adversário teve que sacrificar uma qualidade para poder parar o seu ataque. O material já se igualou, mas as fraquezas posicionais que você fixou com o seu sacrifício ainda estão lá. Temos então F4, ameaçando a dama, dama toma G6, dama toma D6, bispo em F3, bispo em C6, agora está tudo muito defendido e existe um bispo defendendo essa casa para que a torre possa vir. Torre ameaça peão, então dama e torre estão trabalhando juntos, ameaçando esse peão da casa de E6. Torre defende o peão e Petrosian, muito consciente da sua força de jogo de finais, compreendendo perfeitamente o que ele precisaria fazer para poder converter essa partida, joga um lance que dá uma impressão fortíssima. Ele opta por trocar tudo. Essa é uma posição que ele poderia continuar jogando. Se ele quisesse, ele jogava torre D1. Ele jogava, por exemplo, a dama defendendo seu peão de C. Ele tomaria o peão que está caindo, ameaçando ganhar material ali. No entanto, ele opta por bispo por cavalo. É obrigatório tomar de dama. Se tomar de peão, cai a dama. Se tomar de bispo, cai a torre. Obrigatório tomar de dama. Vem torre D1, a dama tem que sair. É forçado para o jogador de preta, se não quiser levar mate, a troca de damas é F5. Dama toma, peão toma, torre toma e nós temos uma troca que leva a um final. De maneira muito tranquila, Petrosian afirma: por que é que esse final tá tão ganho? Porque todos os peões do meu oponente são da mesma cor de seus bispos. Portanto, nenhum deles pode fazer progresso. Ele não tem como controlar nem a casa de H4, nem a casa de G5. Ele não tem como controlar a casa de B4 para progredir os seus peões, então esse bispo é inútil, certo? Nós temos peão F3, os 2 jogadores trazem seus reis aqui para o centro do tabuleiro, as pretas estão jogando para o único plano que faz sentido, jogar para a sua maioria de peões, mas no momento que vem rei A5, torre B1, e veja, não existe uma maneira das pretas controlarem a casa de B4, porque é uma casa fraca e o adversário só tem um bispo mau. Se o bispo das pretas fosse um bispo de casas escuras, talvez bispo e 2 peões aqui seria superior a ter uma torre nesse tipo de final. Mas como ele assegurou a troca do bispo bom e manteve o seu adversário apenas com o bispo mau, a posição aqui já está ficando bem inferior. Peão A3, rei D2, e aqui o jogador de pretas não tem como progredir. Se ele progride com o rei, rei C2 e olha, não existe infiltração para ele. Ele avança o peão, torre em E e a posição segue perdida para o jogador de pretas. Então as pretas, para fazerem progresso, avançam peão de B. Peão toma, o rei avança, temos rei C3 defendendo o peão e o peão avança para a casa de A2. Depois que a gente coloca a torre na frente do peão, as pretas estão argumentando que não existe progresso a ser feito aqui para o jogador de brancas. Porque olha, vem o rei A3, e o jogador de brancas nunca pode capturar o peão de C, porque no momento que ele captura, vai vir o rei B2 e as pretas vão ganhar a torre. Então o rei precisa ficar de olho nessas casas de infiltração do rei adversário, a nossa torre precisa voltar, ficar indo e voltando aqui para ficar controlando a casa de A1,
E o jogador de pretos também não tem muito como fazer progresso na posição por conta do posicionamento dos peões. Então o jogador de pretos está imaginando que isso vai ser um empate. Petrosian vai lá e sacrifica a torre. Rei toma, o rei infiltra em B2, torre em E1 deixa promover, torre toma e o rei está longe demais para que esse final converta mesmo com bispo a mais. Então brancas têm apenas um peão a mais, mas por virtude de ser um peão passado e pelo posicionamento do rei, é muito simples para as brancas converterem. Avança o peão mais uma vez, e agora esse bispo não pode sair dessa casa, ele tem que ficar de olho nessas duas diagonais. E agora é impossível, o bispo está congelado, virou um final simplificado de rei contra rei, a gente vai atrás dos peões do adversário e chegamos muito antes porque o nosso rei já estava centralizado. Rei D4, rei G5, capturamos mais um peão e agora a vitória é muito simples, é só avançar. Então ele joga peão G4, o adversário joga bispo B7 ameaçando o peão e praticamente qualquer coisa que você joga aqui vença, exceto tomar em F5. Contanto que você não toma em F5, qualquer coisa que você jogar aqui vai vencer. Então ele joga rei H6. Depois de rei H6 é muito simples de subir os dois peões promovendo e essa partida acabou aqui. Smyslov desistiu da partida e Petrosian conseguiu a vitória sem muito suor. No entanto, a continuação teria sido G5, G6 e depois sair com o rei e começar a avançar os peões, tanto o peão de H quanto o peão de G. O jogador de brancas aqui tem 3 peões ameaçando promover e o jogador de pretas não tem muito o que fazer, certo? Essa já é uma posição muito simples de converter. Você pode, inclusive, a partir daqui, sacrificar o peão de G no objetivo de promover o peão de G ou o peão de B. Então nessa posição você pode inclusive sacrificar o peão de H, na ideia de que ou o peão de G ou o peão de B vão promover. Então rei F7, o adversário vai ter que entregar o bispo e depois o seu peão de B promove e o checkmate aqui vai ser inevitável. É isso, pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um abraço e até a próxima.